Olá pessoal, beleza? Eu espero que sim. Nessa aula vamos dar continuidade ao estudo de função afim, comentando duas questões bem simples sobre como determinar a fórmula da função afim em um problema, e vamos rever razão, proporção e regra de três grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, para falar de função linear e proporcionalidade. Beleza? Vamos lá então. Situações envolvendo função afim, duas apenas. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo X um número de unidades produzidas, escreva a lei da função que fornece o custo total de X peças. Olha, aquele aluno que já está habituado a resolver esse tipo de problema já vai direto. Mas é bom a gente colocar uma tabelinha de valores, porque que representa os valores da variável x e y. Por quê? Porque pode ser que seja um outro problema de função que não seja afim, e aí a gente pode determinar o padrão analisando essa tabela. Então vamos pensar assim: na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, então R$ 8,00 é fixo, então sempre vai ser 8 mais um custo variável de 50 centavos por unidade. Então, se produzirmos uma unidade, o valor do custo vai ser 8 mais 50 centavos vezes 1. E é bom deixar indicado assim e não fazer a conta. E aqui, se produzirmos duas peças, o custo é fixo de R$ 8,00 mais 50 centavos vezes 2. Se produzirmos três peças, R$ 8,00 mais 50 centavos vezes 3. E assim por diante. 4 peças, R$ 8,00 mais 50 centavos vezes 4. 10 peças, R$ 8,00 mais 50 centavos vezes 10. E aí, se produzirmos X peças, qual vai ser o valor? Qual vai ser o custo? Então, o custo vai ser Y igual a R$ 8,00 mais 50 centavos vezes X. Ou seja, R$ 8,00 mais 50x. Daqui a gente tira a fórmula, porque o padrão é esse, 8 mais 50, 8 mais 50. E aqui que muda os valores da variável x, tá vendo? E aqui então fica o x, certo? Que é uma função afim. Então a lei está aqui, então. Y é essa, 8 mais 50x, 0,50x. Agora, de posse da fórmula, a gente pode calcular o que for pedido. Calcule o custo de 100 peças. 100 representa a variável x. Então, no lugar do x, a gente vai colocar 100. Então, letra B aqui, que é a letra A. Letra B vai ser y igual a 8 mais 50 centavos, 0,50 vezes 100. Ou seja, multiplicar por 100 um número decimal é dar duas casas para a direita, não é mesmo? Então, 8 mais 50. R$ 58,00. E a letra C, ele quer, com um custo de 103, quantas peças podem ser produzidas. Então, aqui é determinar o valor de x, dado o custo de 103. Então, o y quer 103. Então, vamos trocar o y por 103 e resolver a equação no primeiro grau. 8 mais 0,50, x igual a 103. 0,50x, ou 0,5 ou 0,50, tanto faz, é 103 menos 8. 0,50x igual a 95, não é mesmo? Ou seja, x é igual a 95 dividido por 0,50 ou 0,5. Dividir 95 por 0,5, podemos fazer aqui a conta. É o mesmo que dividir 950 por 5, não é mesmo? Então aqui, para igualar as casas decimais, a gente anda uma casa para a direita e acrescenta um zero, então tira a vírgula aqui, 950 por 5. Então, 9 por 5 vai dar 1, vai sobrar 4. Abaixo 5, 9 vezes 5, 45 para 45, nada. Abaixo o zero aqui, acrescenta o zero ali, 190. Então, a quantidade de peças para se ter um custo de R$ 103,00 é 190 peças. Tranquilo? Tranquilo, não é mesmo? Segunda situação. uma questão da Unifor lá do Ceará.
uma pequena indústria vende normalmente a cada semana 60 caixas de certo produto, por R$ 30 a caixa. Foi feita uma experiência e observou-se que cada real de desconto nesse preço fez as vendas aumentarem em 5 caixas. Então, para cada real de desconto, as vendas na semana aumentaram em 5 caixas. Assim, a experiência mostrou que dentro de certos limites, o que ele quer? A quantidade C de caixas vendidas é função do desconto X em reais. Então, se for R$ 1, vamos fazer uma tabelinha aqui, então. X e C. Com desconto de R$ 1, a quantidade de caixas vai ser 60 mais 5. Se o desconto for R$ 2, 60 mais 5 vezes 2, que vai dar 2 vezes 5, 10. Para cada R$ 1 de desconto, aumenta o número de caixas em 5. Se for R$ 3, 60 mais 5 vezes 3. Se for R$ 4, 60 mais 5 vezes 4. E daí por diante. Se for R$ 10, por exemplo, R$ 10, 60 mais 5 vezes 10. E vamos dar um salto aqui. Se for X reais, um desconto de X reais, a quantidade de caixa vai ser 60 mais 5 vezes X. Ou seja, C é igual a 60 mais 5x. Ou trocando aqui para ficar como na letra C, que é o resultado, C igual a 5x mais 60. Tranquilo? Aquele número 30, aquele valor 30 ali foi só para confundir. Beleza? Muito tranquilo, não é mesmo? Que também é uma função afim. Bom, agora vamos para uma pequena revisão dentro aqui da função afim de o que é razão. O que é uma razão? Chama-se razão a relação entre duas grandezas expressa na mesma unidade ou não. A razão pode ter dimensão, exemplo, velocidade, metros por segundo, quilômetro por hora, ou ser adimensional, quando dividimos coisas do mesmo tipo, área por área, altura por altura. E a gente representa assim, ó, A sobre B, ou A dividido por B aqui. A dividido por B, sempre, né? Esse A é chamado antecedente e o B é chamado consequente. Vamos dar um exemplo aqui. Para que serve a razão? Para a gente comparar duas grandezas de mesma espécie ou grandezas de espécies diferentes, como que uma é dimensional e a outra vai ser adimensional. Vamos supor que eu queira comparar, suponhamos que eu queira comparar o tamanho de uma pessoa, sei lá, 2 metros de altura, com um prédio de 10 andares. Basicamente, cada andar tem 13 metros. Vamos colocar que esse andar tenha 30 metros. Esse prédio tenha 30 metros de altura. Tranquilo? Bom, qual é a razão entre a altura H do prédio e a altura da pessoa? Vai ser 30 dividido por 2, e é um número adimensional, porque a gente está comparando grandezas de mesma espécie. Bom, então vai dar 15 sobre 1. Isso significa que o prédio é 15 vezes maior do que a pessoa, certo? Então essa é a razão da altura do prédio para a pessoa, 15 para 1. De 15 para 1. Poderia ser o inverso? Poderia. Seria 1 para 15. Significa que a altura da pessoa é 1/15 da altura do prédio. Exemplos, então, de razões importantes aqui, que caem bastante. Velocidade média, que é delta S sobre delta T, ou distância sobre tempo, que é dado em quilômetro por hora ou metro por segundo, no sistema internacional é metros por segundo. Densidade demográfica, que é o número de habitantes por metro quadrado, por área, né? Então, vou chamar de D aqui, o número de habitantes, sei lá, N sobre a área, que é dada em metro quadrado,
Exemplo, uma população que tem, uma vila que tenha, vamos botar aqui 3.800 habitantes, e ela fique numa área de 2.000 metros quadrados. Então, 3.800 dividido por 2.000, cancela esse 0 com 0, esse 0 com 0, deu 38 sobre 20. 38 dividido por 2 dá 19. 19 dividido por 10 dá 1,9. Então dá 1,9 habitantes para cada metro quadrado. Densidade de material. Tem densidade demográfica, tem densidade de material. A densidade de material é a razão entre a massa e o seu volume. A massa dado em quilos e o volume dado em metros cúbicos, ou a massa dada em grama e o volume dado em centímetro cúbico, beleza? Temos também escala, vou indicar por E, que é a relação entre a razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de escala. Numa planta de um escritório, medindo-se uma das paredes, obteve-se 1,5 centímetros. Então, no desenho é 1,5 centímetros, certo? Sabendo que a escala do desenho, a escala é o padrão utilizado pelo arquiteto ou pelo engenheiro ou pelo projetista, não é mesmo? Sabendo que a escala do desenho é de 1 para 400, então a escala é de 1 para 400. Isso significa que para cada centímetro no desenho temos 400 centímetros no real. E a escala é uma razão adimensional. Já essas aqui são razões dimensionais. Então, qual vai ser a medida real dessa parede? Então, tem um desenho ali, a planta de um escritório. Vamos supor que aqui seja 1,5 centímetro. Então, eu quero saber qual é a medida real dessa parede. Então, ó, a escala é a razão entre a medida do desenho, então 1,5 dividido pela medida no real. Isso tem que ser igual a 1 sobre 400. Portanto, se a gente multiplicar em cruz aqui, R tem que ser igual a 1,5 vezes 400. Claro, porque para cada 1,5 centímetro no desenho, a gente tem 400 centímetros real. Então, basta multiplicar esses valores. Então, R vai ser 4 vezes 5, 20, vai 2, sobe 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6, 60. Como tem uma casa aqui, tem esses dois zeros, a gente tem uma casa depois da vírgula aqui, a gente coloca uma casa depois da vírgula. Então, 600. Deu 600 centímetros. E como um metro é igual a 100 centímetros, temos que a parede mede 600 dividido por 100, 6 metros. Próximo tópico, proporção. Agora que a gente já sabe o que é uma razão, a proporção é simplesmente uma igualdade entre duas razões. A gente indica assim, A sobre B igual a C sobre D, ou A dividido por B igual a C dividido por D, e nesses dois formatos. Lê-se A está para B, então A está para B, assim como C está para D. A e D são chamados de extremos. Por que extremos? Porque nesse formato aqui de leitura, o A e o D estão na ponta, portanto são os extremos. E o B e o C são os meios, porque estão no meio aqui, estão no meio entre o A e o D. Bom, qual é a relação fundamental das proporções? Que em toda proporção o produto dos meios é igual sempre ao produto dos extremos. Então, pela propriedade temos que, vamos colocar aqui novamente, A sobre B é igual a C sobre D, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Muito tranquilo, que é a chamada multiplicação cruzada ou multiplicação em cruz. Exemplo, a gente precisa determinar esse valor de x aqui, igualando essas duas razões. Então, como é uma igualdade de duas razões, a gente utiliza essa propriedade. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vai ficar assim, ó, x vezes 12, 12x igual a 2 vezes 18, que é 36. Ou seja, x é igual a 36 dividido por 12.
que nesse caso é 3. Mais um exemplo, multiplicação em cruz aqui, 2 vezes x menos 3, aplica a distributividade, 2 está multiplicando as duas parcelas aqui, esses dois termos, então 2 vezes x vai dar 2x, menos 3 vezes 2 vai dar 6, igual a 1 vezes 18, que é 18. Então 2x igual a 18 mais 6, 2x igual a 24, x igual a 24 dividido por 12, x igual a 12. Bom, o que são grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam na mesma razão. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos considerar que para a gente fabricar uma quantidade de farinha de acordo com a quantidade de trigo oferecida, temos a seguinte tabela que mostra Vamos considerar essa situação aqui, que relaciona a quantidade de trigo com a quantidade de farinha. Para cada 10 kg de trigo, conseguimos produzir 7 kg de farinha. Se a gente dobrar a quantidade aqui, ó, aqui da primeira linha para a terceira, houve uma multiplicação aqui por 2, certo? Se a gente dobrar a quantidade de trigo, o que vai acontecer com a quantidade de farinha? Vamos produzir também o dobro. Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, se a gente aumenta uma, a outra também aumenta na mesma proporção direta. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. E a razão entre esses valores aqui das grandezas é igual à razão entre os valores da outra grandeza. Então, exemplo, 10 sobre 15 tem que dar 7 sobre 10,5. Aqui houve um aumento de quanto? De 50%, não é mesmo? 10 mais 50% de 10, 15. 7 mais 50% de 10, 10,5. No fundo, aqui foi multiplicado por 1,5. E aqui também foi multiplicado por 1,5. Então, dobrou, multiplicou por 1,5, triplicou a grandeza. A segunda grandeza também dobra, triplica da mesma proporção. Então, como a gente identifica isso? A razão entre seus valores tem que ser igual. Olha aqui. 10 sobre 20, vou colocar essas duas linhas aqui, a primeira e a terceira, é igual a 7 sobre 14. Vamos conferir? 0 cancela com 0, 7 sobre 14 é igual a meio também, dividindo 7 por 7 e 14 por 7. Então, dizemos que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Uma coisa importante é, a gente indica que duas grandezas são diretamente proporcionais, vamos dizer assim, grandeza A e grandeza B são diretamente proporcionais, assim, utilizando esse símbolo aqui. A é diretamente proporcional a B. Beleza? E aí, isso significa que existe uma constante A, K, cuja razão entre seus valores é K. Então, A é igual a um K vezes um B. Beleza? Ou A sobre B, como eu fiz aqui, ó, 10 sobre 20 igual a 7 sobre 14, igual, que nesse caso é o meio, que é a constante aqui. Tranquilo? É assim que a gente indica que duas grandezas são diretamente proporcionais. A gente lê assim, A é diretamente proporcional a B. E a razão entre elas é igual a uma constante K. Tranquilo? Para que serve regra de 3? Para resolver problemas de grandeza diretamente proporcional ou inversa, ok? Mas por enquanto vamos na direta. E o que é uma regra de 3? Relembrando, dados 3 números, determinarmos um quarto. Então, a gente tem 3 números numa situação, a gente quer determinar o quarto. No exemplo anterior, calcule quantos quilos de trigo são necessários para fabricar 28 quilos de farinha. Bom, qual é a relação lá da quantidade de quilos de trigo e a quantidade de quilos de farinha? Para cada 10 quilos de trigo, a gente consegue produzir 7 quilos de farinha. E agora eu quero quantos quilos de trigo são necessários para fabricar 28 quilos de farinha. Então, 28 está na coluna da farinha aqui. Então, a gente bota aqui, ó, 28. E aqui, X.
Vejam que temos 3 valores para determinar um quarto, por isso que é uma regra de 3. E aí, por ser serem grandezas diretamente proporcionais, a razão entre seus valores são iguais. Então, 10 sobre x tem que ser igual a 7 sobre 28. Multiplicando inclui 7x igual a 10 vezes 28. X igual a 280 dividido por 7. X igual a 40. Lembrando que o número de farinha aqui aumentou, o número de trigo vai aumentar na mesma proporção. É porque aqui, não precisava ter feito toda essa conta, mas porque tá bem claro aqui, 7 vezes 4, quadruplicamos o número, quantidade de farinha, temos que quadruplicar o número de trigo, quantidade de trigo, tá bom? Pode ir direto numa questão de vestibular ou do Enem para ganhar tempo. Pessoal, agora vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Só para completar aqui a revisão dentro da aula mesmo, para não passar em branco. 2 grandezas são inversamente proporcionais quando variam uma na razão inversa da outra. Vamos considerar a seguinte situação. A gente tem um prêmio de 60 milhões de reais para ser distribuído entre ganhadores. Se tivermos um ganhador, o ganhador vai receber 60 milhões. Se tivermos 2 ganhadores, 15 milhões. 3, 20. 4, 15. O que está acontecendo aqui? Linha a linha aqui. A gente dobrou o número de ganhadores. O prêmio vai dobrar? Não, né? O prêmio vai cair pela metade. Então, é multiplicar por meio. Se a gente triplicar o número de ganhadores, então aqui é vezes 3. O prêmio vai triplicar? Também não, né? Então, vai cair a 1/3 do que era. E se a gente multiplicar por 4, o número de ganhadores, o que vai acontecer? O prêmio vai ser 1/4 do valor para cada um. Então, 2 grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Tranquilo? Então, se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma é multiplicada por 3, a outra é multiplicada por 1/3. Bem simples. E se o número de ganhadores for igual a 20, qual será o prêmio devido a cada um? Mas antes disso, vamos lembrar uma coisa aqui. Para indicar que 2 grandezas são inversamente proporcionais, a gente pode escrever assim, quando vocês virem em algum livro. A é inversamente proporcional a B. E o que acontece aqui? O produto dessas grandezas que é uma constante. Beleza? Lá a razão era uma constante, aqui o produto. Então, vamos analisar isso daqui. Multiplicando diretamente na linha horizontal aqui, 1 vezes 60 é igual a 2 vezes 15, que é 60. Gente, eu coloquei 15 milhões aqui, é 30, né? Meu Deus. 2 vezes 30. E aqui 3 vezes 20. E aqui 4 vezes 15. Então, para a gente identificar se 2 grandezas são inversamente proporcionais observando uma tabela, a gente pode também multiplicar os valores aqui nas linhas e o resultado é o mesmo, que é uma constante. Então, então são grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, se o número de ganhadores for igual a 20, qual será o prêmio devido a cada um? Bom, com um ganhador, o prêmio é 60. Com 20 ganhadores, o prêmio é X. Aí a gente vai fazer o seguinte. Daqui para cá, aumentou o número de ganhadores. Vocês acham que vai aumentar ou diminuir o número de ganhadores? Vai diminuir, certo? Só que eu não vou pensar assim com a setinha. Só estou escrevendo para a gente perceber que são grandezas inversamente proporcionais, que a gente já viu aqui na tabela. Então, basta multiplicar em linha reta aqui, assim, na horizontal. 1 vezes 60 tem que ser igual a 20 vezes X. Para a gente determinar esse valor. 1 vezes 60, 60. 20 vezes X, 20x. X é igual a... Passa para baixo dividindo. X é igual a 60 dividido por 20. X é igual a 3. Então, cada ganhador vai receber 3 milhões. Beleza? Importante entender para fechar a aula. A função linear y igual a x descreve situações que envolvem
que envolve proporcionalidade direta. Pois se y e x representam os valores de duas grandezas diretamente proporcionais, isso significa que y sobre x é igual a uma constante. Ou seja, y é igual a vezes x. Que nós vimos lá nas grandezas diretamente proporcionais que a razão é uma constante. Então, é isso. Uma função linear vai descrever, é um modelo para descrever problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais, pessoal. E por ser uma função linear, o gráfico é uma reta que passa pela origem. Tranquilo? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Um balão, vou desenhar um balão rapidinho aqui. Não sou muito bom desenhista não, mas vamos lá. Um balão se movimenta com velocidade constante. Os dados da tabela mostram a distância com o passar do tempo. Então, ó, no tempo zero, a distância é zero, está sobre os solos, não é mesmo? No tempo 1, ele já se ergue, se eleva 1,5 metro. Então, no tempo 1, 1,5 metro. No tempo 2, mais 1,5 metro. Passa a ser 3 metros. No tempo 3, 1,5 metro vai dar 4,5. No tempo 4, 1,5 metro, que vai dar 6. E no tempo 5, tá ficando meio tortinho, né? Vai dar 7,5. Certo? Então ó, o balão está subindo. E aqui é uma função crescente, não é mesmo? E a função que representa a relação entre a distância e o tempo é dada por d igual a quanto? 1,5 vezes 1, 1,5 vezes 2, 1,5 vezes 3, 1,5 vezes 4, 1,5 vezes 5 e assim por diante. Então, se o tempo for t, a distância vai ser 1,5 vezes t, certo? Lembrando também que velocidade é a distância dividido pelo tempo. Se a gente multiplicar em cruz aqui, ó, a distância é a velocidade vezes o tempo. Simplesmente 1,5 vezes t. Então, a relação entre a distância e o tempo é uma relação que envolve duas grandezas diretamente proporcionais. E toda vez que a gente tem duas grandezas diretamente proporcionais, qual é o modelo matemático bem simples que representa essa situação? É o modelo da função linear. Beleza? Então a gente só pode aplicar uma regra de 3 em caso em que envolve funções lineares, ou seja, quando o gráfico passa pela origem. Se o gráfico não passar pela origem, mesmo sendo uma função afim, por exemplo, y igual a 2x mais 5, aqueles da tabela no princípio da aula, os dois exemplos lá, o que acontece? Olhando a tabela direto, a gente não pode fazer regra de 3. Beleza? Só podemos fazer regra de 3 quando tem uma razão constante. Aí sim a gente pode fazer uma regra de 3. E as grandezas inversamente proporcionais não são descritas por função afim, que no caso função linear, não é mesmo? Que a linear é um tipo de função afim. Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Não esquece de curtir e comentar também, tá bom? E compartilhar o canal. Valeu, um abraço para todos.